Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Leandro passando aqui nessa manhã de hoje, abençoada, nessa manhã de quarta-feira, para trazer uma palavra, um pãozinho com manteiga para você. É uma palavra para a tua edificação em nome de Jesus, lembrando que essa mensagem ela vai para todo lugar, e você, como um bom evangelista, transmite essa mensagem para um outro lugar, amém? Hoje eu estou residindo na cidade de São Sebastião do Paraíso, nessa cidade abençoada, trazendo uma palavra de bênção para este povo em nome de Jesus, amém? E quando essa mensagem chegar até você, compartilhe ela em nome de Jesus, e Deus vai falar o seu coração em nome de Jesus. Quero fazer uma oração junto com você e por você. Logo mais às 8 horas eu vou fazer um culto abençoado aqui na cidade, amém? Os cultos aqui são mais cedo um pouquinho, são 8 horas, 3 da tarde e 19h30, amém? E eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer nessa cidade, ganhar almas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus querido e amado, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada pessoa que está me ouvindo, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha edificar a nossa vida, Deus, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Meu Deus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Entra nessa casa, entra no leito do seu hospital, entra na boleia deste caminhão, visita esse Uber, visita esse porteiro, visita essa dona de casa. Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que pode, ou senão depois você marca aí. Hoje eu quero falar como anda a sua fé. Irmãos, como anda a sua fé nos dias de hoje? Como está a sua fé? Está uma fé aguçada? Está uma fé operante? Ela está uma fé que produz? E eu preciso ter fé, amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11 fala da galeria da fé. Galeria da fé. Só você ler lá, cada versículo lá tem uma instrução. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daquele que o busca. Então, se eu busco a Deus com fé, eu encontro Ele. O problema é que as pessoas vêm na igreja sem fé, sem acreditar que Deus vai responder. E a fé você vai ver aqui como que ela vem. Então, mas eu quero falar primeiro Hebreus 11, 18. Diz assim: pela fé, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então aqui para nós já abre o nosso entendimento muito grande. Eu preciso ter atitude de fé, acreditar naquilo que Deus fala comigo na sua palavra. Por exemplo, eu tomo posse da cura pela fé, mesmo que eu veja, mesmo que meus olhos estiver vendo uma dor, sentindo uma dor, que eu estiver vendo uma situação, pela fé eu já tomo posse. A Bíblia diz que pela fé, o Abraão, todo mundo sabe que o Abraão ele era da cidade de Ur dos Caldeus. Só naquela região, segundo historiadores, tinha mais de 2.000 deuses, 2.000 ídolos, cada um servia um ídolo diferente. E a Bíblia diz para nós que Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra que você habita aí, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer uma nação forte, eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoar será abençoado, aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. A Bíblia diz que pela fé o Abraão saiu, deixou tudo, deixou sua família, deixou ali aquela vida que ele vivia e foi para uma terra que ele não sabia. Mas o Espírito de Deus ia levando ele, e quando ele chegou na terra de Canaã, Deus falou assim: eu vou te dar essa terra para vocês. E ele habitou naquela terra pela fé, sendo terra alheia, terra de outras nações, mas crendo que um dia ele tomaria posse, ou seja, os seus filhos, seus descendentes tomariam posse dali. Mas a Bíblia diz que pela fé, o Abraão, sendo chamado, obedeceu. Irmãos, quantas vezes Deus nos chama e nós não temos uma atitude de fé? Estamos igualzinho Tomé, vê para crer. Misericórdia. A Bíblia diz para nós que Jesus fica 3 anos e meio com aqueles discípulos,
instrui eles, fala com eles o que ia acontecer com ele, acontece, e quando Jesus ressuscita, o Tomé não estava com os discípulos. O Tomé não estava com os discípulos. Aí fala, vimos o Senhor. O Tomé devia dizer, glória a Deus, ele cumpriu a palavra dele, eu creio nisso, isso é verdade. O Tomé falou assim, se eu não ver os cravos onde bateu, o furo do lado, etc., de maneira nenhuma eu vou crer. Tem muita gente Tomé, irmão. Tem muita gente Tomé nos dias de hoje. Você está falando, você está pregando, você está ensinando, e a pessoa não tem atitude de fé. E a Bíblia diz para nós que quando Jesus aparece de novo, 8 dias depois, Jesus fala aqui, paz seja convosco, e virou para Tomé e disse aqui, Tomé, toca aqui no lugar do cravo, Tomé, toca aqui no lado. O Tomé assusta, Deus meu, Senhor meu, né? Jesus fala assim, Tomé, porque você me viu e você está crendo? Bem-aventurado o que não viu, mas creu. Feliz é aquele que ouviu a mensagem, creu na mensagem, do que você que está vendo, ô Tomézão. E a Bíblia diz que a fé, essa fé que eu estou te falando, ela vem como? Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que é importante você ouvir a palavra. A palavra não é inventação de moda. Palavra. Hoje, por exemplo, aqui na quarta-feira, na igreja que eu sou pastor, aqui em São Sebastião do Paraíso, o culto é 8 horas da manhã, 3 da tarde, 19h30. Às vezes na tua igreja que você vai, é horário diferente, mas você precisa ouvir a palavra, porque vai te brotar uma fé dentro do teu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Às vezes hoje você está enfrentando uma situação que aos olhos do homem é insolucionável. Às vezes você está passando por um momento no teu casamento que você fala assim, não tem jeito, acabou. Ontem nós falamos que há esperança para a árvore que for cortada. Às vezes você está passando por um momento de saúde, uma situação que você precisa tomar posse pela fé. Pela fé que você toma posse da libertação, pela fé que você toma posse da cura. Eu expulso o demônio que está na tua vida, eu mando essa praga embora, essa praga vai embora, mas você precisa tomar posse, crer que você já está liberto. Muitas pessoas não são libertas porque eles não creem. Eu creio que eu tenho a mente de Cristo e acabou. Eu creio que já fui sarado pelas pisaduras de Jesus, acabou. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra? Tenho, mas então age, então obedece. Tem gente que ouve a palavra e não anda em santidade. Tem gente que ouve a palavra, não larga da masturbação. Tem gente que ouve a palavra, não é dizimista, não é ofertante. Tem gente que ouve a palavra, fala mal da vida dos outros, e a Bíblia diz que não é para falar mal da vida dos outros, porque os maldizentos não herdarão o reino dos céus. Então eu preciso crer naquilo que Deus diz. Amém? E eu quero falar para você também de uma atitude de fé. Os discípulos estavam fazendo uma travessia no mar, Jesus ficou na praia, de repente Jesus vem andando sobre as águas. E quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles gritam, eles assustam, eles começam a gritar, e aquela coisa assim. O Pedrão, ele era ousado. O Pedro perguntou para Jesus, versículo 28, Mateus 14:28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha para você ver, Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos começaram a gritar, achando que era um fantasma, alguma coisa assim, né? Porque é algo sobrenatural. A Bíblia diz para nós que o Pedro, ousado, se é o Senhor, então fala para mim ir até o Senhor por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O Pedro viveu um grande milagre, porque ele acreditou naquele vem. Tinha 11 pessoas no barco, 12 com Pedro. Imagina as pessoas, não Pedro, não desce não, você vai afundar, você vai afogar. O Pedro não olhou para as pessoas que estavam ao nosso lado, falando, você não consegue, você não pode, não tem jeito. Essas pessoas hoje são vozes e pensamentos que são seta maligna, tentando plantar você dúvida, tentando plantar você medo, tentando plantar você incredulidade. Quando Jesus falou, vem Pedro, o Pedro creu naquela palavra, isso é fé. Você pode ir muito mais além do que você está.
Você pode vencer essa dívida. Você pode vencer este mal. O teu filho vai ser liberto, a tua filha vai ser liberta, você vai ser liberto, mas é pela fé. Nós somos salvos pela fé. A Bíblia diz para nós que a salvação é pela fé, é pela graça, é o favor imerecido. Nós cremos no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Então seja um homem de fé. Como anda a sua fé? Mas não vem na igreja, não ouve mensagem, a gente manda mensagem no grupo, não ouve, despreza a mensagem, não dá atenção. Peraí, a palavra está falando assim, eu vou agir assim, eu vou agir dessa maneira. A Bíblia diz que o Abraão, sendo chamado pela fé, o Abraão sendo chamado, obedeceu. Obedeceu quem? Obedeceu a voz de Deus, obedeceu o que Deus falou com ele. Eu e você, a palavra fala comigo, com você, mas você não obedece às vezes, você não coloca em prática, você não vive, você não pratica, você anda da tua maneira, você veste das tuas maneiras. A Bíblia fala para nós como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve vestir. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve se comportar, deve vestir. A Bíblia fala para mim, para você, como um marido deve se comportar com a esposa. A esposa, ela é a adjuntora do marido. Essa é a mensagem que eu deixo para mim e para você aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Te aguardo você em um dos nossos horários aqui em São Sebastião do Paraíso, lembrando que eu fui transferido para cá, 8 da manhã, 3 da tarde, 19h30. Amém? Aqui na Avenida Venceslau Braz, número 1380. Mas você que é de um outro ministério, você que é de uma outra igreja, mas ouve essa mensagem, vá na sua igreja, congregue, alimente. Pastor, eu não tenho igreja nenhum, alimento com o Senhor. Amém. Mas aquilo que você está ouvindo, você pratica, você coloca em prática. Não seja somente ouvinte da palavra, mas tem que ser cumpridores, praticantes desta palavra. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, do alto da cabeça dela, a planta dos pés. É na autoridade e no poder que há neste nome. Eu dou uma ordem a este mal que tiver no corpo dessa pessoa. Espírito de opressão, de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia, espírito do câncer, espírito da leucemia, espírito que colocou o nódulo, o sangramento no útero dessa mulher, é o mioma, é o espírito que está na próstata deste homem, sai daí agora. Demônio mandado, espírito que entrou nos rins, espírito que entrou nos olhos, nas córneas, nas cordas vocais, sai do ouvido, chiado do ouvido, surdez física, surdez espiritual, ou mal, ou doença, ou depressão, sonha, não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus. E você diga amém, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço deste irmão em Cristo, do pastor Leandro, em nome de Jesus.